Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Parte 2 da relevância aqui no RESP. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, faz aquele combo completo do YouTube. Para quê? Para me ajudar a entregar esse vídeo para você, porque senão você não vai receber esse vídeo. Ah, mas esse eu recebi, professor. Tanto que eu estou assistindo, eu sei, mas para os futuros, para que isso chegue para mais gente, porque eu serei maior canal de conteúdo jurídico. Isso, duvido, pode duvidar. Me diga aí, me diz aqui embaixo, que professor tem mais aulas do que eu? Existe alguém que tem? Me conta qual é esse cara. Eu vou ver quantos ele tem e eu vou bater. Ele vai ser o meu puxador, eu vou atrás dele. Legal? Tô eu aqui com a minha equipe, Guibô, Bruno e Gabi, Gutinho aqui, sempre me soprando dicas importantes para vocês, para a gente seguir nesse tema da relevância no RESP. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre a emenda e eu terminei dizendo o seguinte, né? O que aconteceu com a emenda, a primeira hipótese ali de relevância que tem que demonstrar, que precisa de 2/3 do órgão competente para dizer que não tem a relevância. Agora a gente vai falar, deixa eu só desligar um negocinho. Vamos falar agora da chamada relevância presumida. Assim como acontece lá no caso do recurso extraordinário que tem repercussão geral presumida, situações em que tem repercussão geral, aqui tem situações em que tem relevância, que a lei já objetivou, dizendo, essas hipóteses aqui têm relevância sim. Vamos dar uma olhada então para quais são essas hipóteses aqui. Senhor, eu não tenho que surtar aqui o que... Bruna, calma. Ela estava brincando com o Augusto caiu no meu colo, ela foi pegar ele e quando pegou, enfiou a unha aqui. Bom, mas tá tudo certo, não aconteceu nada demais, foi só uma brincadeira com o Gutinho. Legal? Vamos dar uma olhada então quando que a relevância é presumida. O código vai trazer pra gente... calma aí. O código vai trazer pra gente 5 hipóteses, tá? E vai possibilitar uma sexta, mas a princípio 5. Vamos olhar lá. Quando? Ações penais. Então, se é um RESP que envolve direito criminal, direito penal, direito processual penal, é uma ação penal, tá tudo certo, tem relevância, beleza. Para nós aqui não se discute, para nós não nos interessa. Ações de improbidade administrativa, me parece bem correto que se tenha, né? E aqui, né, gente, aqui, por que tem presumido? Porque a ação penal envolve liberdade da pessoa, então tem que ter, isso tem que poder chegar ao STJ de forma mais fácil, tá? Improbidade, além de poder estar envolvendo liberdade da pessoa, né, do aquele que foi condenado por improbidade, tem a ver com patrimônio público, me parece bem relevante aqui, tá? O inciso 3, com perdão da palavra, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Critério porco, critério tosco, mas existe. Se você for, e daí? Não tem problema. O canal é meu, eu falo. Aí o YouTube me tira do ar, depois eu reclamo. Não. Brincadeiras à parte, o critério 3 leva em conta valor da causa. Tá? Olha lá. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. E claro, você vai atualizar esse valor, né? Ajuizei lá, sei lá, na época, faz 10 anos. Eu vou fazer o RESP hoje. Se eu olhar o valor da causa daquela época, não ultrapassa 500 salários mínimos. Então, corrija aquele valor. A própria emenda constitucional fala que você vai poder corrigir esse valor para verificar se ultrapassou os 500. Então, é um critério bem objetivo, tá? Salário mínimo qual aqui, professor? O regional ou nacional? Obviamente que é o nacional aqui, o padrão que deve. Tá? 4. Ações que possam gerar inelegibilidade, também envolvendo direito eleitoral. Então, se tiver alguma ação, por exemplo, que o resultado dela possa gerar a inelegibilidade de uma pessoa, essa ação também tem relevância, tá? Mais específica para quem trabalha com essa área, tá? Agora, aqui é a parte mais importante para a gente, tá? Essa daqui, do inciso 3, é a mais sossegadinha, porque é bem objetiva. Aqui é uma crítica, que é a seguinte: hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ. Prof, por que é problemático? O que é jurisprudência dominante?
Ah, professor, é o julgamento repetitivo? Então por que eles não falaram repetitivo? Ah, é um julgamento proferido num IAC, numa questão de ordem, num incidente de resolução de demandas repetitivas, ou é um julgamento que contraria uma súmula. Tá bom, mas por que ele não falou isso tudo? Por que ele não disse, olha, o julgamento contrário à súmula do STJ, a IRDR, a IAC ou a recurso especial repetitivo? Porque ele deixou muito certo. Um professor, lembro quem eu ouvi numa palestra, ele dizia que jurisprudência dominante é sinônimo de um estagiário eficiente. Se você tiver um estagiário eficiente, ele vai achar várias decisões num determinado sentido, e aí você tem uma contrária a essa e diz, olha, a jurisprudência dominante é essa. Parece que não, tá? Me parece que aqui, se a gente está vivendo num sistema que quer ser um sistema que respeita os precedentes, porque o código manda fazer isso, me parece que o legislador aqui, constituinte, errou. Ele deveria ter deixado claro o seguinte, decisão, né, hipótese em que o acordo recorrido contrariar entendimento firmado em recurso especial repetitivo e em súmula do STJ, deveria ter deixado um pouco mais claro isso. Precisa ver como é que isso vai se comportar na jurisprudência do STJ. Tá? E o inciso 6 deixou claro, outras hipóteses previstas em lei. Quer dizer o quê? Que nós teremos uma lei. A gente vai ter uma lei? Sim. Vai ter uma lei para dizer como é que eu demonstro essa relevância. Falei isso para vocês na aula passada. Vai ter uma lei, tá? Dizendo, você vai abrir uma preliminar, vai falar isso, vai falar... Ele vai dizer como você vai fazer. E essa lei pode, inclusive, fazer o quê? Dizer que também há relevância em outras hipóteses, incluir outras hipóteses. Notaram? Toda hora eu vou falar relevância e falo repercussão geral, me confundo, porque é praticamente a mesma coisa. O requisito ficou muito parecido de um caso para o outro. Beleza? Então, não fechemos essas 5 hipóteses. Por quê? Em princípio, são essas 5. Mas a Constituição deu possibilidade para que exista outras hipóteses previstas em lei. A gente pode ter mais? Pode. E eu acho que ter. Porque fazer essa lei vai demandar trabalho do Congresso e sempre vai gerar sim lobby. Então, eu não me espantaria se viesse outras hipóteses aqui previstas em lei para beneficiar um outro setor, tá? Porque a ideia é o seguinte, tem gente que quer aumentar esse filtro da relevância, ou seja, tornar ele mais difícil de subir as coisas. Normalmente, quem é muito réu num processo, na verdade não, né? Quem é réu vai querer subir cada vez mais. Mas eu digo assim, o judiciário como um todo não quer que suba muito, porque o trabalho é excessivo. Mas aquele que demanda demais no judiciário, talvez ele queira diminuir esse filtro para ele possibilitar que ele continue acessando essas instâncias superiores. Beleza? Agora, prof, você está gravando essa aula 2 de agosto, como você já disse. Sim. E vale quando essa? Já está valendo? Já. Olha o que diz o artigo 2º da emenda. Olha lá. A relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o inciso 3, que a gente acabou de falar. Então, interpus meu recurso 15 de julho, já está valendo. Por quê? Ela entrou em vigor 14 de julho. Interpus o recurso 2 de agosto, 3 de agosto, já tem que ter a relevância, porque ela já está valendo, tá? Agora, prof, a gente não tem lei regulamentando ainda. Não. Mas a Constituição diz que isso vale a partir de agora. Sim. Qual que é a tua opinião? Minha opinião é a seguinte. Eu, como advogado, vou fazer e oriento a todos os advogados que façam. Abre uma preliminar para não correr risco. Abre uma preliminar e mostra a relevância da violação ao direito federal que você está atacando. Para quê? Para mostrar que é relevante. Ponto. Tá? Mas minha opinião é que isso deve seguir o que ocorreu na época do recurso extraordinário. Então eu vou te contar um pouquinho de história aqui, ó.
A criação da repercussão geral no extraordinário foi criada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, com entrada em vigor nessa data. Então, em dezembro de 2004, começou a valer, tá? O que dizia a Constituição? O que diz até hoje? No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei. Vejam como é muito parecido aqui, ó, com a redação do 105. É muito parecido. É a mesma coisa. Muda direito federal infraconstitucional e lá, obviamente, questões constitucionais, tá? Porque o recurso visa sobre outra coisa, tá? Agora, e o que aconteceu? Ele exigia a lei também. Essa lei foi criada em dezembro de 2006. Vejam, dezembro de 2004, dezembro de 2000, ficou 2 anos até que se criasse a lei, tá? Ela entrou em vigor em março de 2007, essa lei, tá? E o regimento do Supremo foi alterado em abril de 2007. Em resumo, até março de 2007 não tinha lei nenhuma valendo que dissesse como você demonstraria a repercussão geral, tá? Nesse período, como é que o Supremo se posicionou? Imagine o cara que interpôs um extraordinário em abril de 2005. A Constituição já falava na necessidade de repercussão geral, mas nos termos da lei, ele não sabia fazer isso. O que o Supremo disse? Olha aqui, ó, esse caso, inclusive, eu retirei isso daqui, tá? De um artigo escrito pela professora Tereza Arruda Alvim, tá? Pela professora Carolina Uzeda, minha amiga, e pelo Hernani Maia, tá? O que eles falam? O artigo se chama O Funil Mais Estreito para o Recurso Especial. Um artigo curto que eles publicaram no Migalhas logo que saiu a alteração. Olha lá. Já quanto à existência de repercussão geral em si mesma, o STF se manifestou nas questões de ordem, números AI 715.423, relatoria da Ellen Grace, e no RE 540.410, relatoria do César Peluso, decidindo que, ainda que não seja o caso de exigir a preliminar de repercussão geral, aplica-se o regime jurídico mesmo para os recursos anteriores à lei. Entendimento semelhante deve, a nosso ver, ser aplicado pelo STJ. Em outras palavras, nenhum recurso será inadmitido pela ausência da respectiva preliminar, até que a matéria seja regulamentada por lei, e muito possivelmente pelo regimento. De todo modo, todos os recursos interpostos a partir da publicação da emenda poderão ser submetidos a referido regime. Profe, não entendi. Esse julgado do Supremo disse que não era obrigatório ter preliminar, enquanto não tinha lei valendo, mas tinha que ter repercussão geral. As autoras aqui que o senhor citou e o autor, né, a professora Tereza, a professora Carolina Uzeda e o Hernani Meyer, tá, disseram o seguinte, deve ser a mesma coisa aqui. Ou seja, não fez preliminar, ninguém inadmite teu recurso, porque a lei não obriga, não tem lei obrigando você a fazer isso. Mas já está valendo a regra da relevância. Prática, como funciona? Vamos lá. Primeira coisa, o que eu, Guilherme, vou fazer e aconselho que você faça, seu RESP. Abra uma preliminar de relevância. Mas a lei não manda fazer. E daí? Mal não vai fazer. Pode ter certeza. Se você abrir e mostrar a relevância, ponto para você, tá? Eu faria isso. Mas, prof, eu não fiz. Eu posso ser punido? Ao meu ver, não. Não pode. Por quê? E ao ver dos autores, também não. Eu compactuo o posicionamento deles. Eu acho que não pode ter um recurso inadmitido dizendo, não tem preliminar de relevância. Não, a lei não obriga eu a fazer. Não sou obrigado a fazer. Mas o teu recurso tem que ter relevância. Em resumo, o STJ vai ler o teu recurso todo e vai verificar se a questão que você está apontando ali é uma questão relevante do ponto de vista do direito federal infraconstitucional. Se ele entender que é, ele julga. Se ele entender por 2/3 que não é, ele não julga e vai dizer, olha, não é, porque eu não acho relevante por essa e por essa razão. Ele não vai poder dizer, não julgo porque não tem preliminar. Isso não, porque não há uma exigência dessa preliminar. No extraordinário já há essa exigência há bastante tempo, há aproximadamente 15 anos. Então, se hoje você fizer um extraordinário não abrir a preliminar de repercussão geral, eles vão dizer,
faltou abrir a preliminar. Ou seja, você nem cumpriu um requisito básico. Não estou nem dizendo que não tem repercussão. Estou dizendo que você não conseguiu nem fazer o mínimo para eu analisar a repercussão. Então, objetivamente falando, eu na condição de advogado, na condição de orientar advogados, digo, faça uma preliminar deixando clara a existência da relevância. Mas a lei não manda eu fazer. Não manda. Mal não vai fazer, você não vai ser punido. Tá? Prof, eu não fiz isso. O STJ vai poder inadmitir o meu RESP? Minha opinião, não. Opinião dos autores aqui, não também. Mas o STJ vai poder inadmitir porque vai ler o teu recurso como um todo e vai falar, opa, não estou exigindo preliminar, tudo bem. Mas mesmo assim não tem relevância. Resumo. Recurso interposto a partir de 15 de julho, sem relevância da questão federal de direito infracional, não será analisado por falta de relevância. Existindo ou não preliminar. Se não tiver relevância, eles não. Legal? Tranquilo? É isso. Matamos o assunto aqui. E claro, qualquer novidade lá do STJ, eu volto com uma aula nova aqui. Grande abraço. Bom